É um assunto que tem vindo a ser acompanhado, como bem sabem, quer pelos serviços municipais, quer também pela Comissão de Acompanhamento da Assembleia Municipal, a quem queria agradecer o trabalho incansável que tem sido feito, que tem sido muito útil e tem sido, a meu ver, um grande exercício de democracia na cidade. E por isso mesmo nós temos-nos contido de tomar algumas posições e de trazer este assunto aqui à reunião de executivo. Sucede, no entanto, que nós temos uma preocupação substantiva que vai para além daquilo que são as contingências dos atrasos das obras da metro, as questões mais técnicas das obras do metro, que naturalmente não vamos aqui, não nos parece importante aqui trazer. Nós há muito poucos dias fomos confrontados com um novo pedido da Metro do Porto para voltar a abrir as Cardosas, ou seja, para fazer uma nova intervenção nas Cardosas que irá obrigar novamente o trânsito que desce a descer pelos Loios, dizendo que precisam de mais uma obra que estimam em 3 semanas ou 4 semanas. A pergunta que nós então fizemos tecnicamente foi se essa obra é final, ou seja, se esperam nessa obra colocar já ou recolocar as linhas do elétrico. Como sabem, elas foram levantadas, ainda não foram recolocadas, então nós estimávamos, bom, pelo menos se vão agora recolocar, abrir outra vez as Cardosas, é expectável que vão colocar toda a infraestrutura da SCCP relativamente ao elétrico. E dizem-nos que não. Ou seja, dizem que para o ano vão ter que intervir novamente nas Cardosas. Ora bem, esta situação preocupa-nos particularmente e é esse assunto que aqui vamos trazer. Porquê? Porque, como se bem se recordam, a Metro do Porto informou os portuenses, pouco antes do São João, que a partir do São João a Avenida dos Aliados e as Cardosas estavam desocupadas. Isto foi em junho. A primeira preocupação que nós tivemos relativamente à questão da informação ou desinformação à população, recordam-se bem que teve a ver com a questão das enxurradas. Quando sucederam as enxurradas, e foram enxurradas graves, e queria aqui mais uma vez chamar a atenção do trabalho que foram feitos pelos trabalhadores deste município para retomar a normalidade, tanto quanto possível, o município do Porto, como sabe, o Executivo foi bastante prudente e disse, bom, vamos tentar perceber o que é que aconteceu. Nesse próprio dia, a Metro do Porto não se coibiu de fazer declarações públicas a dizer que a responsabilidade era das águas do Porto e do município, que nada tinha a ver com a obra. A seguir, aquilo que aconteceu, como muito bem sabem, foi pedido um parecer ao LNEC, as senhoras e os senhores conhecem o parecer do LNEC, e o parecer do LNEC demonstrou que aquele problema, em grande parte pelo menos, e está lá até quantificado, foi provocado pelas obras e pela forma como as obras estavam a ser feitas. Não é pela obra, é pela forma como as obras estavam a ser feitas. O pior que pode acontecer à população é a população ser desinformada. Nós sabemos muito bem que há atrasos nas obras e que há contingências nas obras e há acidentes nas obras. Nós próprios sabemos que algumas obras do município se atrasam. Mas, quando elas se atrasam, nós não dizemos que elas não se atrasam. Nós dizemos atrasou-se. Dizemos, olha, nós sabemos às vezes quando é que começa, não sabemos quando é que acaba. Esta situação das lojas inundadas foi um problema muito complicado. Porquê? Para o cidadão comum, ficou a convicção de que isto era uma responsabilidade da Câmara. Aliás, houve pessoas que tiveram cuidado, aliás está aqui referido José Luís Carneiro, como Ministro da Administração Interna, que bem, que teve o cuidado de dizer, na altura, que a obra pode ser uma justificação. A verdade é que a Metro do Porto entrou desde aí em negacionismo. Não tem grande problema, ou tem o problema que tem, e é um problema que a população entende, que as frentes de obra tenham atrasos. Preocupa-nos a nós que todas as frentes de obra tenham atrasos. Haver uma preocupação, haver um problema de projeto num determinado sítio ou num determinado local, é normal. Agora, quando todas têm um problema, isso é um bocado incompreensível. Mas é mais incompreensível quando o dono da obra diz que não há problema. Porquê? Porque, mais uma vez, a população não entende.
Há uma incapacidade do munícipe compreender que, de facto, as obras não estão prontas. Nós tivemos o caso da Rotunda da Boa Vista. Na Rotunda da Boa Vista tivemos também os problemas que tivemos, como bem sabem, em que se foram criadas expectativas à população relativamente ao que estava a acontecer na Rotunda e, ao fim do cabo, nada sucedeu. Tivemos a questão das árvores que conhecem. E agora, a última informação que temos da Metro do Porto é que querem fazer uma nova intervenção na Rotunda da Boa Vista, utilizando exatamente o mesmo método que levou, segundo os estudos que nós temos, à condenação de algumas daquelas árvores centenárias que lá estão. E não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Tivemos ainda o caso paradoxal do Metrobus, em que ainda há dias a Metro do Porto disse que estava tudo pronto e que agora era a STCP que coloca lá os autocarros. Ora, a Metro do Porto sabe, pode tentar enganar a população, mas sabe que o projeto era um projeto de chave na mão. A Metro do Porto decidiu, o Governo, que quem devia fazer aquele projeto, do princípio ao fim, era a Metro do Porto. Não era o município, nem era a STCP. Aquela obra implicava não apenas a construção do canal, ou a alteração de um canal, como implicava também um conjunto de condições técnicas, nomeadamente uma central de produção de hidrogénio e a compra de veículos adequados. Só depois disso estar concretizado é que a operação passaria à SCCP. Toda a gente sabe disto, a Metro sabe isto muito bem. Nós até conseguimos compreender que possa ter corrido mal o concurso público para os veículos. Isso acontece. Sucede. O que não pode suceder é o lavar de mãos e dizerem à população, como disseram, que no dia 23 de agosto a obra estava pronta e que a SCCP cooperasse. Porque a Metro do Porto sabia muito bem que a obra não poderia estar pronta no dia 23 de setembro. Aliás, o canal ainda não está, ainda hoje lá passei. Continuam a decorrer lá obras, hoje. E, portanto, não estamos no dia 23 de agosto. Mais do que isso, a Metro do Porto também sabe que a SCCP não tem autocarros que permitam abrir a porta do lado esquerdo. E, portanto, sabe muito bem. Só que para a população, o facto da Metro do Porto insistir naquilo, eu vou pedir desculpa pela expressão, numa mentira sucessiva, causa enorme dano à imagem do sistema, que nós acreditamos que, no fim, vai ser bom. Causa uma decadência na confiança que os cidadãos têm nas instituições e coloca o município do Porto permanentemente numa situação defensiva. Ninguém acredita que a linha rosa vai estar pronta no mês de julho do próximo ano. Ninguém. Mas isso causa também enormes constrangimentos à população, causa enormes constrangimentos ao comércio, causa imensos constrangimentos, acima de tudo, à confiança que os cidadãos deveriam ter naquilo que é um projeto muito importante. O projeto da Metro do Porto foi um projeto que foi abraçado pelos portuenses com enorme paixão. Dizer que, efetivamente, a questão da derrapagem dos prazos, o abate das árvores de uma forma inusitada, a má comunicação e, para além da má comunicação, a comunicação falsa, porque quando se comunica algo que já sabe que não se vai cumprir, já não é uma questão de má comunicação. A questão também do Metrobus, quando é dito como se já tivesse tudo a poder ser operacional, quando sabemos também que nem tanto pela questão do abastecimento, mas pelos veículos adequados que poderão até só chegar no próximo ano, isto é claro através do contrato. A questão também da segunda fase do projeto, que nós questionamos na Assembleia Municipal, a nossa moção era nesse sentido e não se percebe porque é que a esquerda votou contra, que era questionar a Metro do Porto, qual é o projeto, que não é sequer público o projeto a seguir até à Anémona. E também dizer que nos preocupa e muito a questão dos comerciantes. Porque, infelizmente, a Metro do Porto não tem tido uma postura séria com os comerciantes, em que muitos deles, e quando têm possibilidade, como aqui vem na notícia do Hard Rock, que está a pedir uma indenização de 1,7 milhões de euros, mas não nos podemos esquecer que os pequenos e médios comerciantes não têm possibilidades financeiras para estarem com processos no tribunal que se arrastam durante anos. Para a população há obras que são verdadeiramente incompreensíveis. É principalmente obras que são da Metro do Porto, mas em sítios onde a Metro não passa. Vejamos o caso da Mãozinho da Silveira. O metro, a linha de metro, não vai descer a Mãozinho da Silveira. Como sabem. A Mãozinho da Silveira está a ser feita uma intervenção por causa da forma como a Metro escolheu construir a estação nas Cardosas, que obrigou a intervenção no Rio de Vila. Mas aquela população que tem sido sacrificada ao longo de anos, porque continuam
a ser sacrificada, nem sequer vai ter depois o benefício do metro. E aqui então a incompreensão. As pessoas, quando eu lhes digo que as obras são da Metro do Porto, muitas vezes com sinalização inexistente, as pessoas não acreditam, porque dizem assim, mas vai haver aqui metro? Disse, não. Então as pessoas não conseguem compreender. Reparem, num dos slides está uma declaração feita em setembro, aliás, em outubro de 2023, em que o Sr. Presidente da Metro dizia que a Metro concluiu, quinta-feira, a escavação do túnel de Rio da Vila, prometendo normalizar a circulação na rua Mouzinho da Silveira até maio deste ano. Vão lá ver. Do ponto de vista daquilo que é o poder que tem o município de pressionar e de fazer com que as coisas aconteçam com essa transparência, eu acho, de facto, inacreditável que algumas mensagens tenham sido veiculadas como foram, porque são, de facto, transformam-se inclusivamente, é fácil desconfiar que há intenções políticas naquelas mensagens. Peço imensa desculpa pela transparência numa reunião pública, mas, enfim, é aquilo que me parece às vezes, é que, por simplesmente, estamos no campo do arremesso de atuardas de caráter político ou ideológico, pouco mais do que isso. Eu creio que é importante que se perceba melhor porque é que se mexe 2 ou 3 vezes no mesmo sítio, e aquilo que aqui trouxe sobre as Cardosas deixa-me alguma preocupação, porque eu não sou engenheira nem arquiteta e portanto tenho dificuldade em perceber, mas sei o que é planeamento e sei que se pode planear as coisas de forma a evitar, enfim, obras que vão sendo sobrepostas. Aquilo que me preocupa neste momento é ver, repito, em todas as frentes de obra, sem nenhuma exceção, parece haver problemas técnicos, porque tem que ser problemas técnicos, ou outro problema qualquer, que leva ao atraso sucessivo. O impacto que isso tem na cidade é um impacto extremamente negativo. Tem sobre a cidade, tem sobre a forma como a cidade opera. Tem impacto sobre a SCCP, porque, por exemplo, os prejuízos que a SCCP está a ter neste momento decorrem de, no centro da cidade, ao contrário daquilo que acontece na periferia, nós temos uma redução na bilhética porque a pessoa acha que andar a pé é mais depressa. Eu ainda outro dia vim da Torre dos Clérigos para aqui, não vim de elétrico nem vim de carro, vem a pé. Quer dizer, faz-me bem, é evidente. Mas as pessoas deixaram de andar de autocarro. O elétrico, neste momento, está com uma quebra de bilhética, uma quebra de receita extraordinária. E, mais uma vez, quando se diz assim, bom, vamos abrir outra vez as Cardosas, compreenderão que a minha expectativa, quando me foi colocado o problema, foi perguntar, mas então vou repor o elétrico. Mas a senhora vereadora Catarina Araújo teve o cuidado, há meses atrás, de perguntar à Metro do Porto, já que eles iam desocupar os aliados no São João, aliás, São João deve ser próximo do São João, se nós podíamos programar as festividades do fim do ano aqui na Avenida dos Aliados. Era mais ou menos razoável. Até agora não obtivemos nenhuma resposta. Portanto, a Metro do Porto entende que, relativamente à situação da praça principal da cidade, onde decorre um conjunto de atividades muito pertinentes para a população, não tem que informar a cidade, o município, quando foi questionado, se lá ao fundo, se vamos poder fazer o fim do ano ou não. Eu presumo que não, mas era conveniente que a Metro do Porto, estando a ocupar um terreno que é do município, que é de nós todos, não é do município, é de nós todos, que pelo menos nos pudesse partilhar connosco e dizer assim, epá, desculpem lá, este ano não vai ser possível. E nós, tal como fizemos no ano passado, temos um plano B, como sabem, de disseminar as atividades do fim do ano por vários palcos. Agora, parece-me normal, eu acho, nós nem ficamos zangados. Nós até achamos que, por acaso, que de forma disseminada as coisas correram bem, a população aderiu. Mas toda a nossa comunicação com a população, para preparar uma coisa destas, tem que ser de outra natureza.